Olá, bem-vindos à live. O assunto é constelação familiar e como a constelação familiar ajuda a melhorar relacionamentos. Essa semana, essa é a segunda live da semana. A live anterior foi sobre os primeiros passos para entender, para entender como usar a constelação familiar para obter resultados, para melhorar os relacionamentos. E um ponto que eu quero destacar da última live é a compreensão de que constelação familiar não é ciência e nunca se afirmou ser. Às vezes, alguém que teve uma experiência ruim com a constelação familiar ou com algum facilitador usa o argumento de que constelação familiar não é ciência e está certo. Constelação familiar é fenomenológica. A ciência e a fenomenologia, elas não se excluem, elas se aplicam a contextos e situações diferentes. A ciência depende de métricas e análise de objetos. A fenomenologia, que é outra forma de buscar conhecimento verdadeiro, tem a ver com a experiência, com o que acontece com o fenômeno. Então, são dois campos que não se anulam. Não tem um melhor que o outro. Uma maneira de entender é assim: a ciência disseca o ser que era vivo. E depois do dissecar, não tem mais vida. A fenomenologia lida com a vida e como ela se manifesta no momento. Então, inclusive o nome da constelação familiar é abordagem sistêmica fenomenológica segundo Bert Hellinger. Na live de hoje, o assunto de hoje então é olhar para as dinâmicas invisíveis dos relacionamentos, que significa perceber o que da família a gente ainda repete. Quais padrões eu percebo na minha vida que também estão na família? Muitas vezes a gente repete. Isso é muito natural. O ser humano é um animal de hábito e, mais que isso, relacionamento. A questão do relacionamento tem um contato estreito com a sobrevivência. Logo, imitar é uma forma de aprender mais rápido e é uma forma de buscar segurança. O que eu quero dizer com isso é a gente imita, e esse imitar significa copiar padrões, sejam eles conscientes ou inconscientes. Ou seja, se você observar, por exemplo, o que se repete na vida de outros familiares, como eles lidam com problemas, eles fogem de problemas, como eles lidam com a diferença, com quem pensa diferente, como se lida com a superação, com desafios. Existe uma busca por segurança ou existe uma busca por superação? Essas perguntas têm como proposta ajudar a reconhecer padrões. Alguém pode pensar, então imitar padrões é ruim? Não. Imitar padrões facilita muito a vida. A questão é quando a gente está fazendo uso de padrões que estão tendo um efeito limitante. Então é mais sobre ter consciência, sobre Dieguinho Grau, qual conselho tu darias pro teu eu de 16 anos? Um conselho seria focar em aprender a lidar com a tristeza, ao invés de fugir da tristeza. O meu eu de 16 anos tinha encontrado ou encontrou na atividade física como uma forma de lidar com a tristeza, com dificuldades emocionais, com desafios. De alguma forma, aliviava a tristeza, mas logo ela voltava. Então, entender que a tristeza é uma emoção básica, central na vida, e aprender a lidar com ela, ao invés de fugir, eu diria que é o conselho mais importante. Mas mais que conselho,
eu diria que é necessário se dedicar a isso, no sentido de entender que a tristeza é uma emoção básica, ela não é ruim. A tristeza, ela é uma forma de o nosso mundo interior comunicar para a nossa mente. Pensa que a mente é voltada para fora e as emoções para dentro. Então, uma mensagem da tristeza é: reveja a forma de lidar com os acontecimentos. Quando a gente ignora a tristeza, a gente não recebe essa mensagem. Quando a gente aprende a acolher, a aceitar, a cuidar da tristeza, ela suaviza. É isso que eu não sabia. Eu só tinha encontrado que a atividade física aliviava a tristeza. Depois de correr 30 minutos, 1 hora, ou andar de bicicleta rápido também, 30 minutos, 1 hora, eu sentia um alívio no incômodo que eu estava sentindo. Mas logo voltava. Logo, quer dizer, no dia seguinte estava de volta. Então, eu só fui olhar mesmo para a tristeza e resolver ela bem mais tarde. Quando eu falo resolver, é que a gente precisa querer lidar com a tristeza, mesmo sendo ela desconfortável. Uma maneira de entender é pensar na tristeza como se fosse um machucado, uma ferida. O fato de um machucado estar feio ou dolorido, não adianta fugir desse machucado ou dessa ferida. O mesmo vale para a tristeza. Então, uma maneira prática de entender a tristeza é como uma ferida que precisa de cuidado, de atenção. Só que para cuidar dessa ferida, dói. Então a gente precisa aprender. Uma das coisas que eu aprendi é que normalmente a tristeza parece muito grande exatamente porque a gente foge dela. Quando a gente aprende que fugir faz ela ficar pior, e se permitir sentir, por mais que pareça que vai tomar conta ou que não vai passar, mas esse se permitir sentir alivia, normalmente isso já facilita. Tem mais um aspecto que aí é o aspecto sistêmico, é o aspecto das relações em família. Sem saber, a gente assimila padrões também emocionais da família. Então, pode acontecer de a família ter nas relações tristezas escondidas, ou tristeza que tenta se ignorar, tenta se viver como se não existisse. Esse tentar fugir da tristeza ou ignorar a tristeza faz a tristeza aumentar. Então, às vezes a gente está lidando com uma tristeza que não é só nossa, é também dos pais, dos avós, bisavós, ou seja, é uma tristeza que já está nas relações na família. Então, tentar lidar com a tristeza sozinho, sem compreender. Bom dia, Isa Menezes. Tentar lidar com a tristeza sozinho, sem compreender que ela pode estar no campo das relações, ou seja, a tristeza que eu sinto pode ser maior do que eu, porque eu estou pegando a tristeza de alguém. E isso não quer dizer que é consciente, porque a gente não faz essa escolha consciente. Vou sentir tristeza porque eu via tal pessoa triste. Não é uma escolha que a gente faz conscientemente. A gente só faz. A Isa Menezes escreveu verdade. E aí, se eu reconheço, eu posso estar lidando com uma tristeza que não é só minha, pode ser da família. Um passo importante é lidar com isso. Sistemicamente, ou seja, dentro de uma constelação, o movimento que se faz quando você reconhece que está carregando algo que é da família ou de uma pessoa da família é devolver, colocar a intenção de deixar com a pessoa, deixar com a família o que é da família. A Isa escreveu: a gente vê um familiar triste e acaba assimilando a tristeza dele. E muitas vezes, Isa, sem ter consciência. É normal sentir empatia. É normal sentir o que as pessoas próximas sentem por empatia.
Mas a gente não precisa carregar pra gente. Só que, de novo, não é consciente. Às vezes a gente já está carregando, começou a carregar há muito tempo, e nem sabe o que está carregando. Às vezes o nosso lado racional não quer sentir a tristeza, então é como se a gente não sentisse tristeza, porque o nosso lado racional quer ficar bem e quer ser prestativo ou ser alegre. Mas o nosso lado emocional já está conectado com a tristeza. Isso é, ao mesmo tempo, uma forma de defesa. A gente se defende da dor emocional usando o nosso lado racional. E, ao mesmo tempo, é um problema, porque esse se separar de si mesmo, porque para a gente fingir que não está triste quando está triste, significa que a gente se separou da gente. Ou seja, negar o que a gente sente tem um efeito negativo, porque aumenta a tristeza. E tudo isso vem de aprender imitando os pais, imitando o que as pessoas próximas da gente na infância faziam. O passado foi do jeito que foi. Então, o que eu estou dizendo não é que o passado não devia ser como foi. Foi do jeito que foi. A questão é que a tendência é que a gente hoje continue repetindo o mesmo padrão da infância. O mesmo padrão que a gente via ou vê nas pessoas da família, a gente continua repetindo. A gente só para de repetir algo que a gente tomou consciência e mudou o comportamento. Não basta só saber a informação, a gente precisa agir diferente. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes se tem toda a compreensão intelectual do problema. Isso é comum para quem faz terapia há muito tempo. E algumas terapias, a ênfase é o entendimento cognitivo, intelectual. Então é comum a pessoa entender todos os problemas do passado e falar sobre eles com detalhe. Mas, ainda assim, os problemas continuam. Mas como assim? A consciência não resolve o problema? Então, a consciência é parte da solução. Compreender que existe um problema, aceitar, compreender, aprender a lidar, é parte. A outra parte é decidir mudar, é decidir agir diferente. Exemplo, eu posso entender que a tristeza que eu sentia vinha das relações em família, vinha de mais pessoas. Ok, mas isso é intelectual. O que eu faço com isso? Exemplo, se eu continuo fugindo da tristeza, eu não mudei o comportamento. Porque fugir da tristeza é o padrão comum das pessoas. É importante esclarecer isso. Tem duas formas de fugir da tristeza. A gente foge da tristeza desviando o foco dela, ou seja, esse é um fugir ativo. Desviar o foco da tristeza pode ser se manter ocupado o tempo todo. Pode ser estar ajudando os outros o tempo todo, pode ser estar aprendendo o tempo todo, pode ser estar trabalhando o tempo todo, ou seja, se manter ocupado, seja com pessoas, seja sozinho, seja com o trabalho. Esse se manter ocupado é uma forma de fugir da tristeza, é uma forma ativa. Tem uma outra forma de fugir da tristeza que as pessoas não acham que é fugir da tristeza, que normalmente tem a ver com o se afundar na tristeza. E, às vezes, esse se afundar na tristeza é reforçado porque quando a pessoa está se afundando na tristeza, ela recebe atenção. Existem sabotadores. Autossabotagem. A gente tem muitos sabotadores, todo mundo tem. Os sabotadores, eles são uma forma de defesa. A gente se protege de uma dor emocional, mas é sabotador porque causa um problema. Um dos sabotadores que todo mundo tem, mais ou menos, ou seja, numa intensidade maior ou menor, é a vitimização. Então, o se afundar na tristeza associado à vitimização, ou seja, quando a pessoa se apropria da tristeza, usa a tristeza
para receber atenção ou para culpar os outros, de alguma forma isso alimenta para a pessoa fazer mais ainda. Eu estou dizendo que essas são duas formas de fugir da tristeza. Então, uma forma de fugir da tristeza é se manter ocupado para não sentir, mas continua sentindo igual. A outra forma é se afundar na tristeza e usar isso, usar consciente ou não, para ou receber atenção ou culpar os outros. Eu estou mostrando que essas duas formas são formas de fugir, ou seja, são formas de não aceitar a tristeza. Parece estranho, é que essa segunda forma parece que a pessoa está triste, certo? Mas é comum ver essa segunda forma junto com raiva, por exemplo. Aí alguém pode perguntar, mas então qual que é a forma de resolver? Qual é a forma positiva de lidar com a tristeza? Em uma palavra, é a aceitação. Quando a gente aceita a tristeza, isso significa aceitar a gente mesmo. A tristeza é uma parte nossa que está triste. A tristeza não é uma... A tristeza não existe sozinha. A tristeza é sentida. Então, um outro eu, está triste. Então, quando a tristeza aparece, se eu fujo ou se eu me identifico e uso a tristeza, eu não estou cuidando da tristeza. Cuidar da tristeza significa aceitar. Existe uma tristeza aqui. E dói, é desconfortável. Como que eu lido? E eu fico em contato com a tristeza. Eu me permito sentir. Esse é o aceitar a tristeza. Percebe que é diferente? É bem diferente. Se eu estou fugindo, me mantendo ocupado, seja de qual forma for, eu não estou aceitando a tristeza. E se eu estou me afundando na tristeza, eu também não estou aceitando. Porque se eu aceito a tristeza, ela passa. Ou pelo menos ela diminui. E eu estou falando isso como um fato, como uma experiência. Eu não estou falando como teoria. Porque é imediato. Ok, alguém pode pensar, mas eu tenho uma tristeza muito grande há muito tempo que não passa. É claro que aquela experiência que está mais tempo na nossa vida também vai levar mais tempo para aliviar. Porque é como se... Imagina que cada experiência que a gente passa é como se fosse uma camada que vai se sobrepor na outra camada. Imagina, eu vou usar uma analogia com o que o Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, ele foi um discípulo de Freud. Na verdade, ele fez terapia com Freud por uns 4 anos, mas ele seguiu um trabalho que é como se fosse próximo à psicanálise, mas ele levou para o corpo e para a questão também da sexualidade. Talvez por isso é próximo à psicanálise. Só que o Reich entendia que o corpo formava couraças. Couraça são forma de dessensibilização para se proteger da dor. É como se a gente ficasse duro, tenso. O corpo fica tenso para se proteger da dor. Só que ao mesmo tempo que a gente se protege da dor, a gente também se protege ou impede o prazer, o sentir. Então, quando a gente foge da dor, a tristeza é sentida como uma dor. Quando a gente foge da tristeza, a gente fica numa insatisfação permanente. Ou seja, aprender a lidar e cuidar da tristeza é um caminho para ter mais satisfação na vida. É como se a vida dissesse, você quer satisfação, felicidade, prazer? Então aprende a lidar com a tristeza. Não dá para ter só... É como funciona a vida. Não dá para ter só a satisfação e fugir da dor. Porque fugir da dor significa se anestesiar para a vida. Aprender a lidar com a dor significa reconhecer que ela faz parte da experiência de estar vivo. E, ao mesmo tempo, conforme a gente vai explorando esse campo interno, porque aí é um caminho de cura interior que depende da gente e depende desse olhar para si mesmo e querer estar em contato consigo. Eu vou reforçar. É importante entender a tristeza como se fosse um outro eu, como se fosse o nosso eu criança que está triste. Ignorar esse eu, se eu ignoro o meu eu que está triste, a tristeza fica maior. Só que o que
é mais comum fazer é exatamente isso. Eu ignorava o meu eu triste porque eu não sabia outra forma. Eu fui aprender depois de muito tempo. Acho que eu levei quase 15, 20 anos para entender isso. De que eu precisava eu precisava devolver o que não era meu e que eu nem sabia que eu tinha pegado. Aí foi numa sessão de constelação familiar que eu trabalhei o tema especificamente da tristeza. E aí eu pude devolver a tristeza e eu senti que saiu uma sobrecarga. Ainda assim, eu precisei lidar com a minha tristeza. Ali eu tirei a tristeza que não era minha, que era da família, devolvi. Cada um cuidou do seu. Mas eu ainda tinha que lidar com a minha. Não é uma constelação resolveu todos os problemas da vida. Uma constelação traz soluções, traz mudanças muito significativas. Por exemplo, eu senti a partir dali, foi 2018, que tinha aliviado, mas eu ainda precisei aprender a expressar, a ficar em contato, a acolher, a reconhecer que faz parte, a confiar. Porque muitas vezes quando a gente não confia nos outros, a gente também não confia na gente e vice-versa. O caminho de aprender que a tristeza é uma parte nossa é um caminho de reconquistar a confiança em si e nos outros. Fugir da própria tristeza significa fugir de uma parte nossa. A questão do autoconhecimento na prática tem a ver com cuidar do nosso eu que está triste. É curioso que por muitos anos eu busquei autoconhecimento lendo vários livros sobre o assunto, mas eu percebi que quando eu comecei o caminho de participar de treinamentos, vivências, de terapias e caminhos assim, foi quando chegou a parte prática, quando eu comecei a trabalhar efetivamente. E mudou de uma forma bem radical, é como se fosse a primeira fase era entender intelectualmente. A segunda eu passei a ter as ferramentas para trabalhar as partes, ou a relação entre as partes, ou mesmo dentro de uma constelação, eu perceber as relações. E tudo isso está conectado com perceber que a gente está sob o efeito de padrões, e isso é normal. Repetir padrões não é ruim. A questão é, a gente pode estar repetindo alguns padrões que estão limitando a nossa vida. A minha pergunta é, você consegue reconhecer quais padrões você ainda repete e que estão sendo limitadores? Eu vou dar um exemplo. Quando você toma consciência de como é o seu diálogo interior, ou seja, como você fala com você quando algo dá errado, quando algo não sai como você gostaria, como que é o seu diálogo interno? Como que você fala com você? Tem muita exigência? Ou é leve, acolhedor e tem apoio? O lado de ter muita exigência, cobrança e peso é um padrão limitante, porque essa cobrança, essa exigência imposta sobre a gente mesmo torna tudo mais difícil. O lado do apoio, do dar suporte, do entender, é o que facilita a gente ter mais facilidade a lidar com desafios. É o que facilita lidar com desafios. Aí a pergunta é, se faz sentido isso que eu acabei de falar? Ou seja, se eu sou exigente comigo, eu dificulto a minha vida. Se eu sou apoiador comigo, eu facilito, emocionalmente falando. Se faz sentido, o que impede de, a partir de agora, escolher ser apoiador? Aí eu respondo a pergunta. Muitas vezes, o que impede a gente ser apoiador com a gente é um padrão emocional repetido inconscientemente. Que padrão emocional repetido? A forma como a gente foi ou se sentiu criado pelos pais ou por quem criou a gente, existe uma tendência a repetir com a gente mesmo. Então, às vezes, esse padrão inconsciente é o que torna um pouco mais difícil mudar o diálogo interno de exigente e que causa sobrecarga para apoiador.
Só para esclarecer, a exigência, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Se é uma exigência que reconhece que existe um processo e esse processo precisa ser percorrido para então a gente conseguir fazer as coisas que a exigência quer, se a exigência tem paciência para esperar esse processo, ela é positiva. O problema é quando a exigência sobrecarrega e impede que a gente comece coisas, porque nunca está bom o suficiente. Então, a exigência é boa quando ela é gradual e reconhece cada etapa do processo. E a exigência é ruim quando ela sobrecarrega e impede que a gente comece porque nunca é bom o suficiente. O que eu quero mostrar com isso é o excesso de exigência que sobrecarrega pode ser um padrão aprendido na família. Às vezes, eu já vi isso na sessão individual, às vezes a pessoa nem recebeu exigência na criação, na relação com os pais, mas os pais ou a figura paterna, as figuras paternas, eram exigentes com eles mesmos. E aí, olha, essa é a questão que às vezes parece confusa. Porque alguém pode dizer, mas ninguém foi exigente comigo. Como que eu sou tão exigente comigo? Às vezes, ninguém foi exigente, mas a pessoa, o pai, a mãe, ou o avô, ou a avó, era exigente consigo mesmo. E a gente imita o que a gente vivenciou ou percebeu. Mas tudo isso que eu estou trazendo é uma forma é um convite para reflexão. É perceber o que eu estou repetindo, e aí eu reforço. Nem tudo que a gente repete é negativo, porque repetir significa economizar tempo. Se funciona, repetir o que funciona economiza tempo. O problema é quando a gente repete algo que não funciona e nem está consciente disso. Nos relacionamentos é comum diretamente, a psicanálise fala sobre isso. É comum diretamente a gente repetir a relação com os pais, ou a relação que teve com os pais no relacionamento. Ou seja, na relação de casal, você trata a pessoa com quem você se relaciona como, ou tem uma tendência de tratar a pessoa como se você estivesse vendo nela o pai ou a mãe, por exemplo. Ou mesmo que não esteja consciente, experimenta perceber a pessoa que você se relaciona e experimenta perceber o que você critica nela. É comum nos relacionamentos haver crítica, certo? Querer mudar a outra pessoa. Se não tem isso, então quer dizer que já passou por essa etapa. Ou já tem afinidade e não precisou passar, mas é bem raro. Na maioria das vezes, se tenta mudar o outro ou se resigna por não poder mudar o outro. E isso são desafios, que o desafio é a aceitação. O desafio no relacionamento é aceitar que a outra pessoa é do jeito que ela é. E aquilo que a gente quer mudar na outra pessoa é o que a gente precisa mudar na gente primeiro. Esse é um ponto muito importante. O que eu quero mudar no outro, eu já mudei em mim. Exemplo, se eu acho que alguém não me apoia, eu preciso perguntar, eu estou me apoiando? Por que a outra pessoa tem que me apoiar? Ninguém tem que me apoiar. Agora, eu estou me apoiando porque eu posso não estar me apoiando em nada ou não estou me apoiando nem minimamente e eu fico cobrando que as pessoas precisam me apoiar. Por exemplo, quando eu trago essa reflexão, ela facilita bastante, porque isso é bem prático. Você pode se perguntar, eu dou para mim o que eu espero receber dos outros? Não é comum algumas pessoas reclamarem de que elas não se sentem ouvidas no relacionamento? Que a outra pessoa não presta atenção, que a outra pessoa não escuta, que a outra pessoa não se interessa? Não é frequente? Aí a pergunta para trazer consciência é o quanto quem não se sente ouvido se ouve. Então, se você não se sente ouvido no relacionamento, na família, etc., a pergunta é
Quando você está se ouvindo, você está se ouvindo? Porque aí o foco deixa de ser o outro tem que mudar para eu ficar bem. E passa a ser, eu preciso me ouvir, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para o que eu sinto. Normalmente, os relacionamentos servem como um espelho. Então você pode pensar, aquilo que você gosta nos outros é algo que você precisa reconhecer que você tem positivamente, mas não está vendo. Aquilo que você não gosta nos outros também é algo que você tem e que você precisa aprender a reconhecer e a lidar com consciência. Geralmente a gente quer mudar nos outros o que a gente não aceita na gente. Quando a gente aceita na gente o que antes a gente rejeitava nos outros e na gente, claro, isso traz mais leveza. E aí fica mais fácil de comunicar, fica mais fácil de se expressar e também de a outra pessoa aceitar receber ajuda. Mas aí é algo que se precisa aprender, é algo que se precisa exercitar. Bom, então até aqui o assunto foi perceber os padrões repetidos na família. Eu trouxe o olhar de que é normal repetir padrões, nem todos são negativos. O problema é quando eles são inconscientes e não estão funcionando. Para contextualizar, tem um conceito chamado duplo vínculo. Esse conceito duplo vínculo eu vi, se eu não me engano, no livro Terapia Familiar, da Virginia Satir. O que é o duplo vínculo? A mesma relação, seja com pai, mãe, seja relacionamento, nela você busca, ou qualquer pessoa buscaria aproximação, busca o afeto. Só que nesse buscar o afeto, nem sempre o afeto está disponível. E pode vir o contrário do afeto. Pode vir raiva, ou pode vir algo diferente do que esperava. Esse duplo vínculo significa, quando eu estou longe, eu sinto falta. Quando eu aproximo, desgasta, incomoda. Aí se afasta, sente falta, se aproxima. Ou seja, o duplo vínculo é um vínculo pela dor e pelo amor. Como resolver o duplo vínculo? Um caminho é olhar para a dor. Porque é a dinâmica, eu estou longe de alguém da família, aí o tempo passa, eu sinto falta e eu me aproximo. Nesse que eu me aproximo, os problemas continuam lá, dentro da gente. O que eu não resolvi em mim, eu vou ver nos relacionamentos. É claro que também tem problemas é que pode ser que alguém entenda também de forma radical. Ah, então todos os problemas só estão dentro de mim? Escolher olhar que eu preciso resolver em mim primeiro é um olhar de autorresponsabilidade, é um princípio para trazer consciência. É o contrário de culpar os outros por todos os problemas. Então, pelo princípio da autorresponsabilidade, eu vou focar em reconhecer o que eu ainda não resolvi em mim, e ao invés de culpar os outros, eu vou buscar, investigar como cuidar em mim. Então, eu estou mostrando aqui o duplo vínculo, que é no mesmo relacionamento. Um exemplo para perceber ele é, você está longe, sente falta, o tempo passa, sente falta, se aproxima. Está perto, o tempo passa, incomoda, aí tem desentendimento, briga, se afasta e fica nesse vai e vem. Por que é duplo vínculo? O mesmo relacionamento tem um vínculo de aproximação, ou de satisfação, ou de afeto, e tem um vínculo de dor, de afastamento. Para resolver, ou para começar a resolver, isso precisa se olhar para a dor, para a tristeza, precisa se cuidar dessa dor. Quando a gente aprende a lidar com essa dor, aprende a cuidar dela, normalmente suaviza. E aí o duplo vínculo se desfaz, porque o vínculo da dor era a contraparte do vínculo. Melhor, não é que se desfaz o vínculo, se desfaz o vínculo pela dor. Outro ponto importante para entender é o amor interrompido, que é um pouco parecido
mais ou menos parecido com um duplo vínculo, não é idêntico. O que é o amor interrompido? Quando criança, em algum momento, a gente pode ter buscado o pai ou a mãe e eles não estavam disponíveis. Ou porque não estavam lá, porque tinham falecido, ou porque não queriam estar, ou estavam ocupados, ou estavam, mas não estavam completamente, porque tinham seus próprios problemas. Para aqueles que estavam 100% presentes, aí não tem o amor interrompido, ou seja, o amor estava disponível. Mas o amor interrompido, na visão sistêmica, fenomenológica, ou seja, na constelação familiar, é esse buscar pelo pai ou buscar pela mãe e a pessoa não está lá. Aí é como se a gente fica interrompido o amor, ou seja, o movimento de buscar, de pegar, a gente pode parar de buscar. Só que esse parar de buscar se aplica para tudo na vida. Aí a gente se fecha para a vida, para não sentir a dor. Então, o amor interrompido eu paro de buscar porque eu busquei e tocou numa dor. E aí surge um monte de interpretações ou histórias que a gente conta para a gente mesmo, para se proteger da dor. O amor interrompido pode ser sentido como uma rejeição ou abandono, ou uma traição, ou uma injustiça, por exemplo, falando das feridas emocionais. Um terceiro ponto, e aí eu já começo a fechar o assunto de hoje, é o amor que adoece. Amor que adoece. O Bert Hellinger falava, né? Nos livros, ele continua falando. Os livros é como se fosse uma forma de diálogo com o autor. Então, o amor que adoece é o amor que cura. O amor que adoece é o amor que se sacrifica, mas não é um sacrifício consciente. O amor que adoece, então, é um vínculo inconsciente de dor, de sofrimento. O amor que adoece pode ser alguém se manter na escassez porque na família houve escassez. Esse é o amor que adoece. Outra forma de entender o amor que adoece é, exemplo, um relacionamento nunca dá certo. E aí pode ser que também na família tenha algum familiar que também nunca teve um relacionamento que deu certo e a gente está repetindo. Ou seja, o amor que adoece é imitar alguém na inconsciência e na dor. Ou seja, o amor que adoece é um não para a vida, é um seguir o destino de alguém, é o se sacrificar. Ou seja, inconscientemente, dentro de uma constelação, é que a constelação vai trazer a consciência, o padrão. Mas, quando a gente percebe que algo não está dando certo e que a gente se esforça e não dá certo, pode ser que o nosso lado emocional está vinculado com o destino de alguém. O que eu quero dizer é, se existe um esforço, se existe uma vontade, às vezes nem tem a vontade, às vezes o viver na inconsciência pode ser o nem ter vontade, desistir das coisas e sair levando no automático. Viver no automático também é uma forma pode ser uma forma de imitar alguém, seguir o destino de outra pessoa. Deixar de se ouvir, deixar de fazer o que se valoriza ou o que se gosta, com medo de perder as relações, é uma forma de se sacrificar, é o amor que adoece. Então, para entender de forma prática ou de uma outra forma o amor que adoece, quando a gente, na relação com os pais, tenta inverter, ou seja, os filhos tentam ser pais dos pais, ou os pais se colocam como filhos dos filhos, essa inversão leva para o amor que adoece, ou reforça o amor que adoece. Se você faz demais pelos outros, ou cobra demais dos outros, onde a relação deveria ser equilibrada, de igual, tipo relação de casal, isso também fala do amor que adoece. Ou seja, o amor que adoece é sempre que a gente está intimamente ligado com agir contra as ordens do amor. Dito isso, o amor que cura é se alinhar com as ordens do amor. Quais são elas, as ordens do amor? 1. Equilíbrio entre dar e receber.
Quando a gente busca o equilíbrio, a reciprocidade nas trocas, esse equilíbrio é um sim para a vida, é o amor que cura. Nas relações entre iguais, é preciso ter esse equilíbrio. Na relação com os pais, é o se permitir receber. Além do equilíbrio, tem o vínculo ou pertencimento. Como entender o vínculo ou pertencimento? Se tem alguém excluído na família, a gente precisa querer incluir. Ah, mas a família não quer incluir. Ok, pelo menos dentro de uma pessoa. Basta que uma pessoa da família queira incluir um excluído para esse excluído estar incluído. A ideia do sistema é que uma parte está ligada ao todo. Então, o que uma parte faz afeta o todo. Quando um faz o movimento de incluir, no mínimo para esse um já muda, mas também muda para o campo como um todo. Então, eu falei do equilíbrio, falei do vínculo. O terceiro e último princípio é a precedência, ou hierarquia, ou ordem de chegada. O que é isso? É reconhecer quem chegou antes. A hierarquia significa os filhos são pequenos, os pais são grandes. Está no próprio lugar. Lugar de filho em relação aos pais, lugar de pai em relação aos filhos, lugar de irmão em relação aos irmãos, e assim por diante. Então, quando a gente está no nosso lugar, na família, isso dá força. Quando a gente tenta ocupar o lugar de outra pessoa, ou seja, quando a gente tenta ser diferente do que a gente é para agradar alguém, isso é negativo para todos os envolvidos, para a gente inclusive. Então, para fechar, eu dei o exemplo de querer mudar os outros para ficar bem é um exemplo de não assumir a própria responsabilidade. Se eu acho que eu tenho que mudar alguém para eu ficar bem, significa que eu não estou bem e que eu estou terceirizando a solução do problema. Então, ao invés de eu querer mudar alguém que não quer mudar, eu preciso mudar a mim. Esse é um caminho prático. A constelação familiar ajuda a ver, a entender isso e também ajuda a guiar a parte do processo. Lembrando sempre que depende de a gente agir. Ou seja, a constelação não faz milagres, porque depende da minha abertura para a mudança. Por mais que a mudança numa constelação seja muito significativa, muito impactante para muitas pessoas, a constelação não faz milagres, porque depende de o quanto eu estou aberto para mudar e o quanto eu estou comprometido com a mudança. Então, por isso, o fechamento o assunto da live de hoje foi constelação familiar e relacionamentos. E eu trouxe um olhar de que a gente precisa olhar para a gente e assumir a responsabilidade pela mudança que a gente quer. A mudança que a gente pega para os outros precisa começar na gente. A constelação ajuda a compreender essas dinâmicas à nossa volta e, ao compreender essas dinâmicas, a gente foca naquilo que está no nosso controle e age para mudar. Para reforçar, constelação familiar não é ciência e nunca se disse ciência. Então, quando alguns críticos falam que é pseudociência ou não é ciência, tá certo. Constelação não é ciência. Por quê? Porque a constelação é fenomenologia. O método fenomenológico é um método paralelo ao método científico. Então, a ciência e a fenomenologia são duas formas de entender campos diferentes da realidade. A ciência mensura e olha para o objeto. A fenomenologia olha para a experiência, para a subjetividade. Então, são duas formas diferentes. Quem quiser saber mais, basta pesquisar sobre fenomenologia, ou método fenomenológico, ou inclusive a comparação. Assim como existe o método do trabalho científico, existe o método fenomenológico. Para pesquisa, inclusive, pesquisa na área de ciências humanas, o método fenomenológico é o que vai trabalhar com as experiências. É isso. Então, o último recado a próxima live vai ser sobre constelação familiar e a prosperidade. A relação com o dinheiro e como compreender o que bloqueia e o que libera. É isso, vou ficar por aqui. Eu tenho deixado um convite para
uma sessão de clareza de cortesia. É uma sessão de 30 minutos, onde a gente trabalha uma visão geral do que se busca e caminhos para se trabalhar dentro de um processo de 10 sessões, com uma abordagem sistêmica fenomenológica, onde se trabalha em cada sessão um tema diferente. E as sessões podem ser semanais, quinzenais, e o foco é a mudança. Essa sessão de cortesia é uma forma de avaliar também se é o momento para mudar. Às vezes pode não ser o momento, às vezes precisa se resolver algo antes, ou precisa se resolver consigo mesmo no sentido de eu quero mudar. Eu vejo que o mais difícil é querer mudar e não ter caminhos para essa mudança. Quando você tem o querer mudar e se tem o caminho, aí nada impede o caminho. Bom, é isso, vou ficar por aqui. A próxima live é terça 8h30, semana que vem. Então, terças e quintas, 8h30 tem live, 2 vezes por semana. Bom, é isso, vou ficar por aqui. Até mais.